trecho do nosso cenário e depois estaremos fazendo a leitura da lei do Senhor, os 10 mandamentos. Amém? Hoje é sábado, dia do Senhor, sétimo dia que nosso Pai santificou. Estamos reunidos em nome de Jesus, o compõe com suave é, que vivamos em união. Estamos reunidos em nome de Jesus, o compõe com suave é, que vivamos em união. A nossa escola agora vai começar. Todos atentos, então vamos ficar. A palavra do nosso Deus, com amor vamos estudar, e a semente da salvação vamos todos semear. A palavra do nosso Deus, com amor vamos estudar, e a semente da salvação vamos todos semear. Hoje é sábado, dia do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Quero fazer a leitura da lei do Senhor com nossos irmãos. Você que tem uma Bíblia, queira nos acompanhar no livro de Êxodo, capítulo 20. Nós temos por costume todos os sábados lermos a lei do Senhor, justamente com a igreja, e todos os dias observarmos os seus mandamentos, pois a palavra de Deus, ela nos orienta que bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto ele faz, ele prospera. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 1, eu vou ler, os irmãos acompanhem suas Bíblias. Diz assim: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, pois eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem os estrangeiros que está dentro das tuas portas. Pois em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar, e tudo que neles há. Mas ao sétimo dia descansou o Senhor. Por isso abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra
que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Esta é a palavra da lei do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma leitura. Hoje nós vamos, meus amados, continuarmos, no estudo sobre o reino milenar messiânico. E nós queremos concluir com os irmãos que já iniciaram, irmãos, abra suas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 23. Vamos ler do versículo 5, versículo 5 em diante, os 2 versículos aqui para nós continuarmos falando sobre o reino milenar messiânico. Jeremias 23, o versículo 5 diz assim: Vem dias, diz o Senhor, em que levantaria Davi um renovo justo, um rei que reinará e prosperará. Ele praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro. Este será o seu nome, com que o nomearão o Senhor, justiça nossa. Amém? Maravilhoso Deus, santo e eterno Pai que está nos céus. Nós cremos, Senhor, que a Tua palavra, ela permanece para sempre, Senhor. A Tua palavra, Senhor, jamais ela falhará. E todas as promessas que estão escritas na palavra de Deus certamente se cumprirão, Senhor. E esta palavra, eu creio que ainda ela vai se cumprir, porque nós temos escrito nela e Tu és fiel, Senhor, para cumprir com as Tuas promessas. Deus de misericórdia, te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos conceda a Tua graça e a Tua misericórdia para entendermos a Tua palavra. Abençoa cada irmão, cada irmã, Senhor, que venha compreender a Tua palavra e que venha fortalecer a sua esperança em Ti, meu Pai. Te pedimos a Tua direção, que através do Teu Santo Espírito, meu Pai, nos conceda graça e misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados, o milênio, não sei quantos dos irmãos têm conhecimento, creio que a maioria, mas o milênio, o reino milenar messiânico, ele é uma promessa que Deus lhe fez para o seu povo. Não há na Bíblia Sagrada nenhuma promessa de que alguém um dia ele vai morar no céu. A promessa que temos é de um reino na terra, onde Jesus será o rei, onde ele virá para implantar o seu reino aqui na terra. E a promessa que nós temos dele é esta, a vida eterna que ele tem prometido a cada um de nós. Segundo uma estatística bíblica, existem cerca de 365 promessas na Bíblia. Mas eu ainda não encontrei nenhuma promessa que possa, assim, dar uma luz de que alguém um dia ele vai morar no céu. São mais de 6.400 versículos proféticos e todos eles falam exatamente de um reino milenar messiânico, um reino que vai ser instaurado nesta terra. Então o profeta Jeremias, neste texto, Deus está mostrando ao profeta Jeremias, cerca de 600 anos antes do nascimento de Jesus, Deus está falando através do profeta Jeremias que vem dias em que levantaria Davi um renovo justo, um rei que reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. É importante, amado, nós termos em mente esta promessa, porque hoje, quando olhamos a nossa volta, nós vemos o mundo do jeito que está, o mundo, como diz as pessoas, de cabeça para baixo, os valores estão sendo invertidos, a injustiça impera, a mentira, o ódio, a falta de amor, o egoísmo. Então, nós vemos que o governo humano,
ele até tem se esforçado para tentar amenizar o sofrimento da humanidade. Mas o governo humano, por mais esforçado que seja, por mais recurso que ele tenha, ele não vai conseguir trazer o essencial da Terra, que é a paz. É verdade? Por mais que o SUS invista bilhões na saúde, nunca vai acabar com as filas do SUS. Sempre vai haver pessoas na fila do SUS para fazer cirurgia, para fazer tratamento. Sempre vai haver pessoas fazendo hemodiálise, fazendo quimioterapia, radioterapia, porque isso o homem nunca vai conseguir resolver. E ele já provou que ao longo de todos esses anos, né, cerca de 6 milhões de anos, né, segundo aí os estudiosos, que a humanidade ela provavelmente exista, e o homem vem tentando trazer uma solução para o próximo e não vai conseguir trazer isso. Mas o que é mais importante de tudo isso, amados, que existe uma promessa na Bíblia, de que um dia vai surgir um governo. E esse governo vai ser aqui nessa terra. Porque olha só que o texto aqui, né? Que eis que vem dia, diz o Senhor, que levantaria a Davi um renovo, um rei que reinará e prosperará. Ele praticará o juízo e a justiça na terra. Entre nós aqui. Então esse governo, ele está prestes a ser instaurado. Ele está prestes a se iniciar. Agora, nós, para sermos súditos desse reino, existem alguns requisitos que a palavra de Deus existe em nós. É verdade? Nascermos de novo, vivermos de acordo com a vontade de Deus. E Paulo vai citar várias coisas nas suas epístolas, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, se você quer entrar nesse reino, certamente tem que estar preparado para este dia. Mas vamos falar sobre o reino milenar messiânico, né? Existe uma promessa incondicional na Bíblia que foi feita a Davi no Salmo 89, quando Deus ele fala através do salmista que ele nunca desampararia a semente de Davi. Ainda que seus filhos viessem a pecar contra o Senhor, mesmo assim Deus conservaria para sempre a sua promessa que ele fez a Davi. E qual foi a promessa que ele fez a Davi? De trazer um renovo, de trazer, né, a salvação para as pessoas. E eu louvo a Deus por esta promessa. E eu acho interessante que Deus ele se compromete assim de uma forma tão tremenda, que ele fala através do profeta Jeremias, que ainda que se alguém puder mudar as leis do dia e da noite, de maneira que não haja dia nem haja noite, então ele deixará de cumprir essa promessa. Todas as vezes que eu vejo o sol nascer, amados, pela manhã, me vê uma esperança maior, porque eu digo, Deus não esqueceu dessa promessa. O sol continua nascendo e se pondo no horário certo. Toda vez que chega a noite, que eu vejo as estrelas nos céus, a lua, eu posso ainda acreditar mais nesta promessa. Porque Deus falou, somente se puderem medir, né, se puderem mudar as leis, essas leis do dia e da noite, então não esquecerei da promessa que fez a Davi. Então, o dia amanhecer e chegar à noite, sabe de uma coisa, Deus continua velando pela sua palavra, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, meus amados, essa promessa que foi feita a Davi, os discípulos eles aguardavam o cumprimento dessa promessa. E nunca, jamais passou pela mente dos discípulos um estabelecimento do reino de Deus nos céus. Eles sempre aguardavam, nós podemos observar através do cântico de Zacarias, através do cântico de Simeão, do cântico de Maria, pessoas que tiveram a oportunidade de ter o anúncio de que Cristo iria nascer. Quando o Senhor envia seu anjo a Maria para mostrar a ela que nasceria o Cristo, ele disse, colocará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, ele reinará para sempre, né? Que promessa maravilhosa, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, neste momento, com os irmãos, vamos ler alguns versículos da Bíblia Sagrada, né? Porque todos estão aguardando a vinda de Jesus. Isto é uma coisa certa. Jesus prometeu que um dia ele ia voltar, e ele vai voltar para estar com a sua igreja.
Mas para onde irá o Senhor Jesus em sua vida? Após o glorioso encontro com o seu povo. É bíblico um retorno aos céus? Então eu quero que os irmãos nos acompanhem alguns textos bíblicos. Daniel, vamos começar aqui pelo livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo 35. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria que os irmãos acompanhassem suas Bíblias. Esta promessa de Deus, né? Daniel, capítulo 2, o versículo de número 35. Diz assim, Daniel 2, 35. Então foi juntamente esmigalhado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no verão. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Esta profecia de Daniel, onde está interpretando o sonho de Nabucodonosor, Nabucodonosor viu uma estátua muito grande. E essa estátua ela era dividida em 4 partes. A primeira parte, que era a cabeça, ela representava o Império Babilônico. A segunda representava os Medo-Persas, né? O terceiro, o Império Grego, e o quarto, o Império Romano, né? Que não vamos entrar em detalhes nessa questão aqui. Mas, quando Daniel está observando, né? Quando o rei observa aquela estátua, ele vê que no sonho dele desce uma pedra do céu, né? E aquela pedra ela cai sobre o pé da estátua. E quando ela cai sobre o pé da estátua, aquela estátua ela se desfaz. Né? Ela se desfaz e a pedra que desce do céu, ela se torna um grande monte e ela enche toda a terra. Isso fala de governo. Se fala de um sistema de governo. Então, quando for dada a ordem para que toque a 7ª e última trombeta, então o Senhor descerá do céu para tomar posse dos reinos deste mundo. Então ele vem e desce do céu, ele não volta para o céu novamente. Observe que quando essa pedra ela desce do céu, ela vem e ela se faz um grande monte sobre a terra, ou seja, ela vai dominar toda a terra. E esta profecia nós podemos ver no livro do profeta Isaías, mais adiante vamos ver esse versículo bíblico, que fala que toda a terra ela se encherá do conhecimento do Senhor, assim como as águas elas cobrem o mar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero mandar aqui a saudação aos nossos irmãos que estão nos acompanhando, a irmã Roseli, né? Paz seja contigo, minha irmã, que Deus te abençoe. O irmão Messias Brito também. A irmã Miriam, manda aqui saudação, paz seja convosco, amados irmãos, que Deus os abençoe também. A irmã Flávia também nos acompanha e que Deus possa abençoar fortemente a vida de vocês e nós vamos continuar juntos fazendo a vontade de Deus. Então, meus amados, não passava jamais pela mente dos discípulos esse estabelecimento do reino de Deus nos céus e para onde irá o Senhor Jesus quando ele vier na sua nuvem. Então, nós vamos aqui em Daniel 2:35, né, que essa pedra que desce, ela desfaz a estátua, né, ou seja, os 4 reinos que houveram, então se faz um grande monte e enche toda a terra, louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos à primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, e o versículo de número 17. Porque nós estamos aguardando o Senhor Jesus descer sobre as nuvens. E o encontro dele com a sua igreja nos ares será algo maravilhoso. Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 17. Eu quero ler com os irmãos aqui. 1 Tessalonicenses, né? Capítulo 4 e o versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler o 16, né? Para uma melhor compreensão.
para que nós possamos entender todo o contexto. 1 Tessalonicenses 4:16 e 17 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, observe só que o encontro da igreja com Jesus se dará nos ares. Ou seja, na atmosfera. Estaremos ali com o Senhor. Mas o apóstolo Paulo, ele, nesse texto, se nós fôssemos interpretar literalmente ele, daria a entender que nós iríamos ficar com o Senhor para sempre nas nuvens, né? Porque, olha, vamos ao encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas aonde? Paulo não vai mostrar aqui, né? Não nesse texto aqui. Vai mostrar em outras passagens. Vamos encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos com o Senhor para sempre. Mas, e das nuvens? Para onde é que Jesus vai levar a sua igreja? Será que ele retorna ao céu com a sua igreja? Ou será que ele desce à terra com a sua igreja? Ou ele vai permanecer para sempre ali nas nuvens, né? É uma interrogação, né? Então, vamos adiante. Então, vamos para o livro de Zacarias, que o profeta Zacarias ele vai nos dar uma luz, né, para onde o Senhor irá levar a sua igreja. Livro do profeta Zacarias, capítulo de número 14, versículo 4, tá? Se os irmãos encontrarem aí, quiserem ler, podem ler aí, fique à vontade. Zacarias, capítulo 14, e o versículo de número 4. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Depois do encontro com o Senhor nos ares, vamos ver para onde o Senhor Jesus irá levar a sua igreja, né? Será que após o encontro com o seu povo é bíblico o retorno aos céus? Zacarias 14, e versículo 4. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Onde é que está o Monte das Oliveiras? Está a leste de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será dividido ao meio, para o oriente e para o ocidente, formando um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Versículo 9. O Senhor será rei aonde? Sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Olha só, naquele dia que ele tomar a sua igreja. Por que esse encontro do Senhor nos ares? Porque diz lá no livro de Mateus que ele enviará os seus anjos para recolher os seus escolhidos de uma a outra extremidade da terra. Então as nuvens serão o encontro de todos os escolhidos de Deus. Quando trocar a sétima trombeta, o que vai acontecer, né? Primeiro, os mortos eles vão ressuscitar. Quem já morreu em Cristo, não importa o tempo que morreu, vai haver o processo da grande transformação, que é um outro assunto muito interessante nós estudarmos, porque a grande transformação, irmãos, é algo que, assim, humanamente falando, inacreditável. Como é que pessoas que já morreram há centenas de anos atrás, como é que Deus vai conseguir reunir a partícula dessa pessoa do pó da terra? Como é que ele vai trazer de volta a vida esta pessoa? E o apóstolo Paulo explica aqui que quando tocar a sétima trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros. Terão seus corpos transformados. Aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. E o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Ou seja, este nosso corpo físico, ele vai ser transformado num corpo glorioso. Por que é necessário acontecer isso, amados? Para que nós possamos encontrar com o Senhor. Nenhum de nós, seres humanos, no
no corpo que estamos, poderíamos suportar o fulgor da glória de Deus. Se Deus aparecesse diante de nós, nós seríamos fulminados na hora. Porque a nossa matéria humana é pecaminosa. E Deus, ele é santo. Deus habita na inacessível luz. Né? Observe que quando Deus fala com Moisés lá no Monte Sinai, todo o monte fumegava. A glória era tão grande que o povo disse a Moisés: fala com Deus, não fale Deus, fala com Deus, fala conosco, não fale Deus conosco. Nós não vamos aguentar, né, ouvir a voz de Deus. Então, é necessário que nossos corpos mortais sejam revestidos de um corpo glorioso para encontrar o Senhor nos ares. E os que estiverem vivos por esta ocasião do arrebatamento da igreja também terão seus corpos transformados, como também estiveram os mortos. E ninguém vai chegar primeiro do que ninguém lá nas nuvens para encontrar com o Senhor, né, Marcinho? Vamos chegar todos juntos lá. Todos juntos. Há pessoas que criam porque Abraão, Isaac e Jacó já estão na glória com Deus, né? Enoque já está com Deus. Noé já está com Deus, né? Elias subiu ao céu, está com Deus. Não. Diz o escritor aos Hebreus que eles sem nós não serão aperfeiçoados. Todos nós chegaremos juntos para recebermos a recompensa daquilo que nós fizemos aqui. Então, esta é uma grande promessa que certamente nós alcançaremos da parte do nosso Deus. Então, Zacarias diz aqui que naquele dia, ou seja, no dia que o Senhor nos chamar para o encontro com ele nas nuvens, naquele mesmo dia, os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras. Por quê, amados? Ele vem para tomar posse do reino. E alguém pode dizer assim: mas Deus nunca vai pisar nessa terra. Deus vai pisar, Jesus vai pisar. Só que primeiramente vem Jesus. Observe que a chegada dele na terra causa um impacto tão grande que o monte se divide ao meio, né? Olha só, quando ele pisar nesta terra, no livro de Apocalipse está escrito que as nações, elas serão sacudidas, né? Eu imagino assim que no momento em que ele colocar os seus pés sobre muitas oliveiras, que causar aquele grande terremoto, haverão terremotos, maremotos, haverão muitas catástrofes mundiais. E diz Apocalipse que os homens serão sacudidos e cairão do cacho como a uva cai do cacho, a uva madura. Então muitas pessoas, elas certamente nesse dia, elas morrerão. Morrerão somente de poder ver, né, o que vai acontecer com a vinda de Jesus. Então, meus amados irmãos, isto deve ser algo que nós devemos atentar muito para esta palavra. Vamos a outra referência em Zacarias capítulo 12, versículo 8 e o versículo 10. Louvado seja o nome do Senhor. Zacarias capítulo 12, versículos de 8 a 10. Diz assim o versículo 8: naquele dia o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, de sorte que o que dentre eles tropeçar, naquele dia será como Davi. E a família de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim, a quem transpassaram, e prantearão como quem pranteia por seu filho único. Chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Então observe que Deus está falando aqui que os judeus naquele dia, eles verão, né, pessoalmente o Cristo, a quem eles permitiram que fosse crucificado. Mateus 25, versículo 31. Vamos dar uma conferida aqui. Você que tem uma Bíblia e queira nos acompanhar. Para onde irá o Senhor Jesus na sua vinda e após seu encontro glorioso com a sua igreja? É bíblico o retorno aos céus? Nós ainda não encontramos nenhuma referência bíblica que nos mostre que Jesus irá retornar ao céu com a sua igreja.
Mateus 25, versículo 31. Diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Observe só que Jesus lhe vem para assentar-se no trono da sua glória. E onde é o trono que foi prometido para Jesus? Né? Qual é esse trono que Deus prometeu para ele? Lá em Lucas nós vamos encontrar a promessa de que ele reinaria sobre a casa de Israel. Né? Lucas, vamos ver essa referência em Lucas, capítulo 1. Para nós vermos quando o anjo aparece a Maria, ele faz o anúncio do nascimento de Jesus. Então ele vai dizer exatamente qual é esse trono que foi prometido ao Senhor Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de número 31, né? Em diante. Lucas, capítulo 1, versículo 31 em diante. Engravidarás e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente sobre o povo de Jacó, e seu reinado não terá fim. Então, este é o trono que Deus tem prometido para Jesus, e reinar sobre a casa de Israel para todo sempre. Esta profecia ela foi aguardada pelos discípulos. Há várias referências bíblicas de que as pessoas queriam colocar Jesus como rei naquela época, né? Queriam coroá-lo como rei. E Jesus sempre dizia: olha, meu tempo ainda não chegou. Ainda não é chegado o meu tempo. Após a morte de Jesus e sua ressurreição, que ele passa um período com os discípulos, e os discípulos, está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, naquele momento em que os discípulos perguntam, né, para Jesus se seria esse o tempo que iria restaurar o reino de Israel. Exatamente este reino que esta profecia está indicando. Porque os discípulos viram Jesus ser ele o renovo, ser ele o descendente de Davi, ser ele o Messias esperado. Eles perguntam: será esse o tempo que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? E aí Jesus disse: olha, quanto ao tempo que Deus estabeleceu, não compete a vós saber. Porque Deus é que vai determinar o tempo que isso vai acontecer. Né? Imagina que os discípulos ficaram muito decepcionados, frustrados, quando eles viram aquele esperado como rei ser crucificado numa cruz. Isso a gente pode observar na conversa que os discípulos têm quando vão no caminho de Emaús. E conversando sobre Jesus, né, no primeiro dia da semana. Olha, né, vocês viram o que aconteceu em Jerusalém? Aquele que era o Cristo, ele foi morto. Esse já é o terceiro dia, né, que ele foi morto e tal. Então, na conversa deles, nós podemos observar que eles estavam assim meio que desesperaçosos com relação ao cumprimento dessa profecia. Mas quando eles percebem que quem está conversando com eles é o próprio Jesus ressuscitado. Então, ele estava a dizer a eles: olha, estou aqui, estou vivo. Agora cumpri, porque antes que o Cristo reinasse, era necessário que ele pudesse, então, primeiro cumprir o seu sacrifício no Calvário. Porque o plano de Deus era salvar não somente os judeus, mas salvar toda a humanidade. Como o próprio Jesus falou: para isso o Filho de Deus veio, né, buscar e salvar todos que se haviam perdido. Então, se nós estamos hoje aqui, podemos fazer parte desse reino, louvado seja Deus que nos deu a oportunidade de fazermos parte desse reino, que prestes está para ser instaurado sobre esta terra. A pedra que fez a estátua não voltou para o céu. Ao contrário, se fez um grande monte e encheu toda a terra. Quando Jesus vier, após o encontro com os salvos nas nuvens, ele descerá sobre o Monte das Oliveiras, dará livramento a Jerusalém, converterá Israel e se assentará no trono de Davi. Não há retorno ao céu.
Tá? Então, a resposta aqui, né, é não. É bíblico um retorno aos céus, então não há nenhuma referência de que a igreja irá ao céu com o Senhor Jesus. Então vamos a outra questão. Onde Jesus fará o reino messiânico? Que fato acontecerá no final destes? Como estará o planeta após a derrota de todos os inimigos? Porque o milênio, irmãos, ele é um período de restauração. Jesus ele vem para restaurar a terra e devolver a Deus. Você se lembra da parábola do trigo e do joio? De lá no capítulo 13 de Mateus, que enquanto os homens dormiam, o maligno veio e semeou o joio, não foi isso? Aí o joio começou a crescer junto com o trigo. E aí então o que acontece? Os ceifeiros, eles queriam arrancar o joio. Aí o dono da vinha disse, não, deixe crescer juntos, porque no tempo da colheita, o joio será arrancado e será lançado ao fogo. E o trigo será separado e colocado no celeiro. E aí Jesus vai explicar que aquela parábola, ela é escatológica, ou seja, se referia ao final de tudo. Diz ele, o campo é o mundo, né? O joio são os filhos do maligno, o trigo são os filhos do reino. Então, na consumação do século, os anjos são os ceifeiros, né? E o dono da ceifa é o Pai. Então, a ceifa é a consumação dos séculos. Quando se concluiu o plano de Deus para a humanidade, então ele vai enviar os seus anjos, né? Que vai tirar os filhos das trevas, que são o joio, do seu reino, irá lançar o fogo, e vai deixar o campo somente para o trigo, porque o campo foi preparado para o trigo e não para o joio. Então, lá no começo, quando Deus criou o planeta Terra, Ele colocou o homem e a mulher no Éden para cuidar e labrar daquele jardim. Deus não deixou os filhos do maligno ali. Mas Satanás foi e colocou a semente do mal. Ali começa, quando o pecado entra no mundo. Jesus, sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele fará isso no milênio. Ele vai tirar todo o pecado do mundo. E vamos voltar a um texto ali lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 24 ao versículo 28, para nós entendermos, né, qual será o papel de Jesus neste milênio. O que é que ele vem fazer esta terra? Né? Por que Deus não veio juntamente com ele logo no início? Não. Deus, ele vai, no final, após a restauração de todas as coisas, então Jesus virá. Deus virá com a nova Jerusalém para implantar o reino eterno sobre esta terra. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 24 até o 28. Você pode acompanhar a sua Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim. Acharam aí, irmãos? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 24 a 28. Então virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus o Pai, e quando houver destruído todo domínio, toda autoridade e todo poder. Pois convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. Pois todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas, ou seja, todas as coisas Deus sujeitou a Cristo, menos ele, o Pai, não está sujeito ao Filho, tá? E quando todas as coisas que Deus lhe conferiu lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, o que Jesus vai fazer nesse período de milênio? Ele vai destruir todo o principado e potestade, todo o governo, todo o sistema de governo. Ele vai implantar o reino dele na terra. É por isso que lá a profecia de Daniel diz que a terra que desceu, ela desfez a estátua, né, que foram os reinos dos homens, e se fez um grande monte. Observe que não existe mais. E o texto é bem claro lá, que diz que como a palha do verão, aqueles reinos sumiram, simplesmente desapareceram.
E somente o reino de Cristo vai estar sobre esta terra. Somente o governo de Cristo vai prevalecer sobre esta terra. É ali que vai se cumprir o que Jesus ensinou para nós orarmos. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como é feita no céu. Você tem feito isso? Você tem buscado isso aí para as nossas vidas? E Paulo diz, por isso Paulo fala, irmão, não se conforme com este mundo, mas buscar entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque este mundo aqui, irmãos, esse sistema mundano, ele vai passar. Está lá em 1 João 2,15, que o mundo passa a sua concupiscência, mas aqueles que esperam no Senhor permanecem para sempre. O salmista diz também que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então o monte de Sião sempre vai estar ali. Não há uma promessa de que o monte de Sião será destruído, ele será restaurado. Jerusalém será restaurada para ser a sede do governo messiânico de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então esta promessa, amados, certamente ela irá se cumprir. E isso não vai demorar muito tempo, né? Então, Cristo Jesus fará no seu reino messiânico, o que fato acontecerá no final deste? Como estará o planeta após a derrota de todos os seus inimigos? Vamos para o livro de Isaías 24, livro do profeta Isaías, o profeta messiânico, o versículo de número 24, e o versículo 5 e o versículo 6. Então, o que Jesus fará no seu reino? Eu falei para os irmãos aqui que ele vem destruir todo o principado e potestade, né? E o que acontecerá com os reinos, né, no final deste? Como estará o planeta Terra após a derrota dos inimigos? Isaías 24, versículo de número 5 e versículo 6. Diz assim: a terra está contaminada por causa dos seus moradores, né, habitantes. O que foi que eles fizeram? Eles desobedeceram às leis, mudaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra. Os que nela habitam se tornam culpados, portanto serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão, né? Então, poucos homens restaurarão na terra, né? Quer dizer, que muitas pessoas elas vão morrer, né? Elas vão ser destruídas, mas poucos homens ainda vão restar para povoar a terra. Então, vamos a outro texto aqui, Salmo 110, versículo de número 1 e versículo 2. Salmo 110, versículo 1 e versículo 2. Disse o Senhor ao meu Senhor: assente à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dominará no meio dos teus inimigos. Então, observe que no versículo 2, diz que o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dominará no meio dos teus inimigos. Vamos ao Salmo de número 2, porque os Salmos também são proféticos. Muitos estudiosos classificam os Salmos como sendo poéticos, mas os Salmos também são proféticos. Salmo capítulo 2, ele vai falar sobre este reino, né? Que vai surgir sobre a terra. E observe que esse reino, ele, como diz aqui o texto, ele governará sobre os seus inimigos. Então, os seus inimigos é que tem que fazer aliança com Deus. Os homens estão esperando que Deus faça aliança com eles, né? Só que é os inimigos aqui que têm que se humilhar perante Deus. Salmo número 2 diz assim, olha: porque conspiram as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas cadeias e sacudamos de nós as suas algemas. Aquele
está entronizado, que é o Pai dos céus, se rir, o Senhor zomba deles. Então lhes fala na sua ira. E no seu furor confunde, dizendo: eu ungi o meu rei, que é Jesus, sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua propriedade. Tu os regerás com vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de ouro, de oleiro. Portanto, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com alegria, alegrai-vos com tremor. Beijai o Filho, que é Jesus, para que não se ire e pereçais no vosso caminho, pois em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele se refugiam. Hoje as pessoas, elas têm Jesus como advogado, e é bíblico isso, nós temos Jesus como advogado. Mas naquele dia Jesus não será advogado de ninguém mais. Hoje ele é advogado. Só que quando se inflamar a sua ira, né, eu vejo falar sobre a ira do Cordeiro, tem a ira do Cordeiro e tem a ira de Deus. Porque todos aqueles que se opuserem contra a vontade de Deus, irmãos, eles serão destruídos. Todos aqueles que se colocarem como inimigo de Deus. Quer ver o que diz o Salmo, se não me foge a memória, o Salmo 68, versículo 21? Só para nós não subestimarmos a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, e aquilo que Deus tem a fazer por nós, nós devemos considerar, amados, que hoje Jesus é nosso advogado, mas naquele dia ele vem como um juiz. Lá no livro de Atos diz que Deus deu a ele, né, a capacidade de julgar tanto os vivos como os mortos. Tá? Hoje ele pode nos defender, hoje você tem a oportunidade de fazer essa aliança com ele, de fazer as pazes com ele, para que ele naquele dia não venha se irar contra nós. Salmo 68, versículo 21, diz assim, olha, cadê o Salmo 68, 21, né? Certamente Deus esmagará a cabeça dos seus inimigos, o crânio do que anda em pecados. Salmo 68, 21. Olha que texto forte, né? Porque aqui já está falando sobre a ira de Deus. E essa ira de Deus, irmãos, é uma ira natural, uma ira contra o pecado. Deus não vai se irar contra as pessoas sem motivo, porque a ira dele é contra os que andam em pecados. Hoje nós temos a oportunidade de escolhermos de ser, né, pessoas que venham fazer a vontade de Deus. Então, meus amados, procuremos fazer a vontade de Deus para que não venhamos, de maneira alguma, cairmos debaixo da sua ira, porque a ira de Deus ela virá sobre todos os filhos da desobediência, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, vamos ao outro texto da Bíblia Sagrada, para nós, Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 3. Então, nós já vimos que no reino milenar messiânico ele virá para destruir seus inimigos, virá para restaurar esta terra e devolver aos filhos da luz, né? Porque a terra foi preparada para o trigo e não para o joio. Apocalipse, capítulo 21, versículo de 1 a 3. Olha só, a pergunta aqui foi a seguinte: o que Jesus fará no seu reino messiânico? O que é que ele vai fazer, irmão, no reino messiânico dele? Vai restaurar a terra, vai destruir, né, os seus inimigos e vai implantar o seu reino aqui na terra, né? E o que fato acontecerá no final deste governo de Cristo? Ele vai entregar o reino a Deus. Nós acabamos de ler lá em
Coríntios, né? Que depois que ele houver governado, que ele destruir todo o principado, potestade, todo o poder das trevas, e vai destruir o pecado, vai destruir a morte, e no final de tudo ele pega o reino e devolve para quem? Para Deus o Pai. Aí é que o Eterno ele vai, então, descer dos céus, como vamos ver aqui em Apocalipse 21, versículo 1 e 3, né? Apocalipse 21, versículo de 1 a 3. Diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra, quando o primeiro céu e a primeira terra passaram, mas já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então observe que no reino milenar messiânico ainda haverão pessoas, né, enfermas. Serão curadas. Só que no reino eterno já não haverá mais dor. Porque o pecado não existirá mais. Aquela enfermidade que tanto nos perturba, que tanto nos causa dor, ela não vai mais existir. E no livro do profeta Isaías, diz que os coxos saltarão de alegria. Os mortos, os teus mortos, sairão da terra. Os coxos andarão, os cegos verão. Então não haverá mais nenhum tipo de sofrimento quando o nosso Deus vier para tomar posse do reino eterno. Será somente gozo, alegria, paz e felicidade. Louvado seja o nome do Senhor. A terra está contaminada e terá que passar por uma transformação. Jesus já aniquilou o pecado com seu sacrifício, agora virá para completar a sua obra. Seu trabalho, pois, derrotará os inimigos de Deus no fim dos 1000 anos, entregará o reino ao Pai, e a terra, totalmente purificada, estará apta para receber a nova Jerusalém e o Pai. Amém? Então, quando Jesus ele completar esta obra, né, que ele tem de fazer ainda conosco, fazer aqui na terra, então certamente nós seremos contemplados se nós perseverarmos firme e fiéis servindo ao Senhor. Jesus falou: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, né? Então nós precisamos estarmos atentos para essa profecia. Quem serão os participantes do reino e como se comportarão? Né? Como serão, então, os participantes do reino e como se comportarão? Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Vamos ao livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, e o versículo 36. Ezequiel, livro de Ezequiel, capítulo 36, e o versículo 26. 36, perdão. Quem serão os participantes do reino e como se comportarão? Ezequiel 36, e o versículo 26, vai nos dizer assim: então saberão as nações que ficarem de resto em redor de vós, que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e plantei o que estava devastado. Eu, Senhor, o disse e o farei. Olha só, né? Quem disse foi o Senhor. E a palavra de Deus, diz o profeta Jeremias, que ela não volta para ele vazia, sem que antes faça aquilo que lhe apraz. Vamos então novamente ao livro do profeta Zacarias. Desta feita, vamos ler no capítulo 14, e o versículo de número 16. Zacarias,
capítulo 14, e o versículo de número 16. Diz assim a profecia bíblica: Então todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão anualmente para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrar a festa dos tabernáculos. Olha só que maravilha, né, amados? Todas as famílias que sobrarem das nações. Nós vimos através do profeta Isaías 24, versículo 6, que nem todos os homens morrerão na vinda de Cristo. Muitos vão restar sobre esta terra. E esses que restarem, eles vão aprender a fazer a vontade de Deus. E aí será algo interessante, amados, porque hoje as pessoas, o que é que elas alegam para não fazer a vontade de Deus? Ah, porque o diabo me tentou. Né? Só que quando Jesus voltar, Satanás será preso por 1000. Isso quer dizer que durante 1000 anos do reinado de Cristo, Satanás não poderá tentar ninguém. Jesus vai estar tratando diretamente com o ser humano. Só que muitas pessoas, mesmo nesse governo, ainda vão se revoltar contra ele, como falou o Salmo de número 2. Que muitos reis, eles não vão querer aceitar esse governo. Eles vão se revoltar contra ele. E aí o Deus que está lá no céu, vendo tudo isso, vai se rir deles. E qual é o conselho que lhe dá? Olha, vão lá e faz a paz, beijai o filho. É melhor vocês fazerem as pazes com ele, para que ele não venha se irar contra vocês. Né? Então, certamente, amados, será muito maravilhoso, né? Naquele dia, quando ele começar a reinar sobre esta terra, porque Deus fará grandes proezas no seu povo. Daniel, capítulo 7, versículo 27. Daniel, capítulo 7, versículo 27. A pergunta é: quem serão os participantes deste reino e como se comportarão dentro deste reino? Daniel 7, 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu será dado a quem, irmãos? Ao povo dos santos, do Altíssimo, né? O seu reino será um reino eterno e todos os governantes o servirão e lhe obedecerão. Olha só. Todos os reinos debaixo do céu, todos, não fala que alguns, serão dados aos povos do Altíssimo. Isso significa que a igreja, ela vai ter um papel muito importante nesse governo milenar messiânico. Né? E é a palavra de lá no Apocalipse que nós seremos reino e sacerdote. E reinaremos sobre a terra para todo sempre. Então, a igreja terá um papel importante neste trabalho do reino. Salmo 72, versículo de número 11. Acompanhe suas Bíblias aí. Estamos falando sobre o reino milenar messiânico, que é uma promessa que muitos talvez não tenham conhecimento, alguns ignorem e preferem ter a esperança de que um dia vão morar no céu, que é contra a palavra de Deus. A Bíblia parte alguma mostra que alguém irá morar no céu, mas mostra o reino literal sobre esta terra. Salmo 72, versículo de número 11. Vamos conferir em nossas Bíblias o que diz aqui a palavra de Deus. Salmo 72, versículo 11. Todos os reis se prostrarão perante ele. Perante quem? Quem será esse aqui que o rei vai se prostrar naquele dia? Vocês se lembram do Salmo 2? Que o pai deu ao filho a autoridade para governar? Que é melhor que os príncipes e os governantes, né? Desde o filho. Então, olha só. E versículo 11. Todos os reis se prostrarão perante ele, e todas as nações o servirão ao Senhor. Amém, irmãos? Todos os reis se prostrarão perante ele. É por isso que é um versículo bíblico que diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Hoje tem muitas pessoas que não querem se curvar diante dele. Mas naquele dia todos se prostrarão. E diante do trono branco, diz lá o livro do Apocalipse, né?
João fala assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiu os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, os grandes, os pequenos, ricos, pobres, livres e escravos, todos perante o trono, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então, quem é este que vai estar sentado sobre o grande trono branco? É Jesus, porque foi a ele que foi conferido a autoridade pelo Pai de ser o juiz tanto dos vivos como dos mortos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, vamos ao Salmo de número 22, né? É o Salmo 22, versículo 27 a 29. Salmo 22, versículo 27 ao versículo 29. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 22, versículo 27 a 29. Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Todas as famílias das nações adorarão perante Ele. Pois o reino é do Senhor, e Ele dominará entre as... Olha, não fala que Ele vai reinar, dominar no céu, né? A profecia fala que Ele vai dominar entre as nações. Ou essas nações estarão no céu? As nações estão na terra, né? E Ele dominará sobre todas as nações. Todos os poderosos da terra comerão e adorarão. Todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele, como também os que não podem reter a própria vida. Todos vão se prostrar perante Ele. Então Ele vem para reinar sobre esta terra, implantar o seu reino aqui, e todas as nações vão ter que se prostrar perante Ele. Lá no livro de Isaías 66, versículo 21 e 22, diz que de uma lua a outra lua, de um sábado a outro sábado, todas as nações subirão a Jerusalém para adorar o Senhor. Porque Jerusalém será a capital do reino milenar messiânico, né? Vamos então voltar ao Evangelho de Mateus 22, versículo de número 30. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Que a nossa esperança, amados, possa estar firmada em algo sólido, naquilo que a palavra de Deus ela tem prometido para nós. O que Deus prometeu vai se cumprir. Agora, que o homem promete, que os falsos profetas têm prometido, tenha certeza que nunca vai se cumprir na vida de ninguém. Mateus 22, versículo 30, diz assim: na ressurreição, nem caso-se, nem são dados em casamento, serão como os anjos de Deus no céu. É alguém que pode perguntar, irmão, e na ressurreição, como é que vai ser a nossa vida lá? Né? Será que nós seremos como nós somos agora? Não, diz aqui, ó, nós seremos como os anjos. Os anjos são puros. A pergunta é, quem serão os participantes do reino e como se comportarão? Ali nós teremos, né, a oportunidade de sermos livres deste corpo de pecado, para a glória do nosso Deus. Nós já lemos 1 Coríntios 24, vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42 a 44. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Lá nesse capítulo, Paulo está tratando acerca da ressurreição e seus objetivos. E ele vai falar então, né, como os ressurretos estarão naquele dia perante o Senhor da glória. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, 42 a 44. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção e ressuscita em incorrupção. Semeia-se em desonra e é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza e é ressuscitado em poder. Semeia-se corpo animal e ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Ou seja, na ressurreição, se alguém morreu aleijado, ele vai ressuscitar aleijado? Não. Se alguém morreu cego, vai ressuscitar cego? Se alguém morreu com uma doença crônica, ele vai ressuscitar com essa doença? Não. Ele vai ressuscitar no corpo espiritual.
E se morreu velho, ele não vai ressuscitar velho, porque todos terão a mesma faixa etária. Não vai haver criança, não vai haver adulto, vai haver uma faixa etária, seremos como os anjos. Você já viu aparecer algum anjo criança na Bíblia? Não, vai aparecer sempre um anjo numa idade, né? Não vai ser novo, não vai ser velho, não vai ter cabelo grisalho, né? Não vai ter rugas, não, vai ser um corpo glorioso, um corpo espiritual. Então, na ressurreição, lá no milênio, né, os que ressuscitarem terão a oportunidade de viver para a glória de Deus, né? Serão lindos e maravilhosos, né? Da forma como Deus criou. Então, hoje nós devemos continuar no corpo que temos, né, amor? Continuar no nosso corpo, né? Quem nasceu feio continua feio, né? Hã? Só na ressurreição, né? Na ressurreição, há uma garantia de que nós teremos um corpo glorioso, né? Só que enquanto estivermos nesse corpo aqui, nós estamos sujeitos, né? A enfermar, estamos sujeitos a adoecer, ter fome, necessidades, mas nós aguardamos essa promessa que vem do nosso Deus. 52 e 54 ainda de 1 Coríntios aqui, 15. No momento do abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis. E nós seremos transformados, pois convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. E quando que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Tá? Então, quando tudo isso acontecer, após a ressurreição, né, nós já vimos aqui que o último inimigo a ser destruído vai ser a morte. Então, não haverá mais morte. Não haverá mais sofrimento, porque Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, versículo 10. Acompanhe suas Bíblias, estamos falando sobre o reino messiânico, né? Quem são os que farão parte desse reino e como se comportarão? Uma irmã nos falou que o sonho dela é ter asa, né? Ela queria voar, né? Queria ser como os anjos, voar, né? Será que Deus vai proporcionar, Malucinha, isso? Né? Bora ver, né? Bem, Jesus falou que seríamos como os anjos, né? Agora, a questão da asa aí já é com ele, né? Ou seja, a nossa natureza será como a dos anjos. Né? Então vamos lá, Apocalipse capítulo 5, versículo 9, versículo 10. E cantava um novo cântico dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus pessoas de todo tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, reinarão sobre a terra. Né? Então, olha, a igreja que foi comprada com o sangue do Cordeiro, a igreja que foi resgatada pelo Senhor Jesus, para ser o povo de Deus, eles vão reinar sobre a terra com o nosso Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 6. Apocalipse 20, o versículo de número 6. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor Deus. Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Por que, amados, que ele é bem-aventurado? Porque sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. 1000 anos. Né? Então, bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Por quê? A Bíblia afirma que haverá duas ressurreições, não é isso? A primeira, quando ele voltar, nós já vimos aqui que quando tocar a sétima e última trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiros. Depois os vivos serão transformados. Essa é a primeira ressurreição. Quem tiver o privilégio, a bem-aventurança e o gozo de ressuscitar nessa primeira ressurreição,
e vai reinar com Cristo durante 1000 anos. Maravilha, né, irmãos? Que promessa maravilhosa. Vai reinar com Cristo, ou seja, você vai ser súdito desse reino, você também vai ter este poder. Sabia que você vai ter um poder sobre neste governo? Vamos lá, Apocalipse, capítulo 3 de Apocalipse. O irmão lê para nós aí, né? Lê bem alto para entendermos. Apocalipse 3, 21. Vamos ler para nós Apocalipse 3, 21. Eu pedi para a irmã Lucinha ler aqui Apocalipse 2, 26 e 27, irmã Lucinha. Irmã Lucinha, perdão. Você pode ler para nós? Apocalipse 2, versículo 26 e 27. E vamos ver vai ler Apocalipse 3, 21, porque esta promessa diz que os que tiverem, por bem-aventurado, ressuscitar na primeira ressurreição, serão súditos desse reino e reinarão com Cristo durante os 1000 anos. Apocalipse 3, 21, o que diz aí? Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Olha que maravilha, né? Aquele que vencer, irmão. Viu, nosso povo? É só para o vencedor, irmão. Aquele que ficar pelo meio do caminho, isso não vai ter o direito. Você vai ficar para a segunda ressurreição, né? Na segunda ressurreição aí, igual seus treitos já, né? Então vamos lá, Apocalipse 2, versículo 26 e 27. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará com um vaso de barro. Amém. Amém? Né? Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim. Até o fim, né? Até o meio do caminho, né? Não é servir ao Senhor 5 anos, 10 anos, depois cair no rock doido, não é assim não. É aquele que for fiel até o fim, Thelma. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Né? Então, os discípulos, se nós observarmos a história dos discípulos, eles foram fiéis até a morte, né? Mesmo diante de muitos foram crucificados, foram cortados pelo meio, foram decapitados, né? foram queimados, foram colocados em fogueiras, foram mortos por leões, mas eles criam nesta promessa aqui, olha, ser fiel até a morte. É ser fiel até a morte à palavra e continuar fazendo a minha vontade até o fim. É no final que está o bom, né, irmão? Eu sempre falo. Há uma história na Bíblia do rei Uzias. O rei Uzias serviu ao Senhor 52 anos. Foi fiel, Deus fez ele prosperar, foi uma bênção. Não havia derrota para ele. Né? Você sabia que no final da caminhada dele, ele foi fiel com o Senhor? Ele foi fiel, irmãos. O coração dele se soberbeceu. Ele foi oferecer sacrifício no altar. E quando foi corrigido pelo sacerdote, ele não aceitou a correção. Foi acometido de uma lepra. Daquela lepra ele morreu, irmão. Nós temos que ser fiel até o fim, irmão. Até o fim da nossa caminhada. Não adianta, porque diz lá o livro do profeta Ezequiel: se o justo fizer justiça, será salvo pela sua justiça. Mas se ele cometer iniquidade, perecerá pela sua iniquidade. A justiça que ele fez não lhe será contada. Do mesmo modo, o ímpio, se o ímpio cometer iniquidades, morrerá pela sua iniquidade. Mas ele se converter, será salvo pela sua justiça. Porque Deus, ele é justo. Deus condena o ímpio e salva o justo. Mas nós temos que viver de acordo com a sua palavra, né? De acordo com a sua vontade, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, para todo sempre. Então, meus amados, nós vamos finalizar aqui com a sexta questão. Que papel exercerá a cidade de Jerusalém terrena no reino milenar messiânico? Vamos lá, Isaías 24, vamos voltar lá ao livro do profeta Isaías, capítulo 24 de Isaías, versículo 23, e eu vou dar para os irmãos aqui para nós ser mais rápido aqui. Eu vou dar esse texto, irmão Socorro, pode ler? Para nós? Amém? Isaías 24, e versículo 23,
Aqui atrás, irmã Flávia, pode ler? Isaías 2, versículo 3. Irmão Messias. Miqueias 4, 2. A irmã Vânia, Jeremias 33, 16. E a irmã Thelma, Zacarias 8, versículo 22. Vou dar um texto ali atrás para a jovem ali. A irmã Joyce lê para nós. Joel, capítulo 3, o versículo 20 e o versículo 21. E a irmã Lucinha, eu não lhe dei, né, irmã? Então a senhora vai ler para nós Zacarias, capítulo 2, o versículo 10 a 13, tá? Então vamos observar que papel exercerá a cidade de Jerusalém terrena no reino milenar messiânico. Louvado seja. É Zacarias 3 para mim, né? Zacarias capítulo 2, o versículo 10 ao versículo de número 13. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos ver, né, que papel exercerá a cidade de Jerusalém terrena. 24 de Isaías, versículo 23. Tá? Pode ler, vamos começar, irmão Socorro vai ler lá Isaías 24, versículo 23. Depois, irmão Messias. Pode ler, irmãos. E a lua se envergonhará, e o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos dominará no Monte de Sião em Jerusalém. Olha só, né? Perante os seus anciãos gloriosamente. Nesse texto, irmão Socorro, onde é que Jesus vai reinar? Onde é que ele vai reinar? É? A lua se envergonhará e o sol se confundirá, pois o Senhor dos Exércitos reinará no monte e em Jerusalém, perante seus líderes gloriosamente, né, perante os anciãos. Então a lua vai, nesse dia, vai confirmar, né, exatamente como Deus tomou como testemunho o sol e a lua. Foi nessa promessa? E aqui aparece de novo aqui, né? A lua se envergonhará e o sol se confundirá. Pois o Senhor reinará, né? Pois o Senhor dos Exércitos reinará no Monte Sião e em Jerusalém. E essa Jerusalém não é espiritual, como as pessoas pensam, é terrena. Jerusalém, terrena, né? De lá ouviu o profeta Zacarias que será em Jerusalém mesmo, né? Que será nesse grande dia. Isaías capítulo 2, versículo 3. Sim, por favor. Capítulo 2 e o versículo 3. A pergunta é: que papel exercerá a Jerusalém terrena no reino messiânico? Isaías 2, versículo 3. Irão muitos povos deles, irão vencer, e subimos ao monte do Senhor, e a casa de Deus de Jacó, para que nos ensineis as suas caminhadas e daremos nas suas verdades, porque de Sião serão eleitos de Jerusalém. E a palavra do Senhor. Olha só, né? De Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então o Senhor aí, né, Jerusalém exercerá um papel muito importante, porque ela será a capital do reino milenar messiânico. Nós vimos lá no começo que quando aparecer nas nuvens, seus pés estarão sobre o monte, que está onde? Em Jerusalém. Então ele vai para lá com a sua igreja, não é isso? Não, ele vai levar você de graça para lá. Só você se fiel até a morte, né? E continuar fazendo a vontade até o fim, você vai com ele para Jerusalém, né? Para reinar lá naquele dia. Se não estiver vivo, não tem problema. Ele vai te ressuscitar dos mortos e vai te levar. Amém? É só ser fiel até a morte. Daí para frente é com Deus, né? Então vamos lá, que maravilha. Miqueias capítulo 4, versículo 2. Miqueias 4, 2. Muitas nações chegarão exclamando: Vinde, subamos ao monte de Adonai
e a casa do Elohim, Deus de Jacó, a fim que nos ensine os seus caminhos, e que parandemos sobre suas orientações. Porquanto de Sião virá a Torá, a sua lei, e a palavra de Adonai, o Senhor, de Jerusalém. Olha só, né? Que maravilha. Muitas nações aqui que elas vão concorrer a Jerusalém. Queremos aprender sobre o Deus de Jacó. Vamos à casa do nosso Deus, vamos ao monte a Torá, né? Será-se algo como no começo, quando existiu o templo em Jerusalém. Todas as nações, elas subiam ao templo para adorar. Era unificado o templo, né? Naquela época. Não era que nem hoje. Hoje nós podemos ter congregações em vários lugares para adorarmos ao Senhor. Porque Jesus mesmo falou à mulher samaritana, chegar ao templo que nem em Jerusalém, e nem no Monte Gerizim adoraram, nem Samaria adoraram ao Senhor. Mas os verdadeiros adoradores, né, adorarão o Pai em Espírito e em verdade, em qualquer lugar onde você estiver, né? Então, hoje não há mais essa necessidade, mas naquele dia Deus tornará a trazer de volta esta adoração, porque o seu governo estará sobre Jerusalém, e de lá sairá a lei e a palavra do Senhor. Isaías 33, 16. Jeremias, perdão, 33, 16. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome que lhe chamarão: o Senhor é nossa justiça. Amém, né? Joel capítulo 3, versículo 20 e 21. Judá, porém será habitada para sempre. Jerusalém de geração em geração. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Olha, o Senhor habitará em Sião, né? Judá habitará seguro, né? E será, o Senhor habitará naquele lugar. Zacarias, capítulo 2, o versículo 10 e versículo 11. Cante e alegre-se, ó cidade de Sião, porque venho fazer de você a minha habitação, declara o Senhor. Muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia e se tornarão meu povo. Então você será minha habitação e conhecerá que o Senhor dos exércitos me enviou a você. O Senhor dará a Judá com a sua propriedade na terra santa e escolherá de novo Jerusalém. Aquietem-se todos perante o Senhor, porque ele se levantou de sua santa habitação. Amém? Que maravilha, né? Ele visitar de novo Jerusalém. De novo Jerusalém será habitada. Porque lá no passado Deus tentou fazer de Jerusalém a cidade do grande rei, né? Mas o povo transgrediu a lei do Senhor e agora ele resolveu fazer diferente, resolveu incluir todos os povos, né? E fazer de Jerusalém novamente uma cidade habitada, uma cidade para a glória de Deus. Zacarias capítulo 8, versículo 22. Zacarias 8, 22. Poderosas nações, buscar em Jerusalém o Senhor dos exércitos e suplicar bênçãos do Senhor. Amém, né, irmãos? Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Então, meus amados, esta promessa que está na Bíblia Sagrada é para nós os cristãos, é para a Igreja de Deus. Não há promessa, em parte alguma da Bíblia, de que o governo de Cristo ele será no céu. E ainda tem pessoas, né? Tem uma seita que ensina que o reino, que o milênio será no céu e que a terra ela ficará vazia, né? Mas deve conhecer essa profecia, né? Esse estudo, né? Esse ensinamento, uma teologia, né? De que a terra ficará vazia e a igreja deles irá passar 1000 anos no céu. Só que o milênio será na terra, literalmente na terra. Que Satanás estará preso, né? Vamos ver lá no Apocalipse capítulo 20, o versículo de número 1 em diante. Eu vou ler para os irmãos aqui. É um texto bem expositivo. Eu vou ler para os irmãos aqui acompanharem. Apocalipse capítulo 20, versículo de 1 em diante.
Diz assim, eu vou ler até o versículo 10 para o entendimento melhor, tá? Para nós finalizarmos. O que sucederá aos homens no fim do milênio? Com este texto nós vamos finalizar o nosso estudo de hoje em nome do Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 diz assim, então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por quanto tempo? 1000 anos. Né? Lançou no abismo, ali o encerrou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que se completasse o quê? 1000 anos, né? Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos e os que se assentaram sobre eles, foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram, né? O texto que eles reviveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Os outros mortos, aqui é a segunda ressurreição, tá? Os outros mortos, porém, não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-los para a batalha. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, e a cidade ferida, mas desceu o fogo do céu e os consumiu. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentadas para todo sempre. Para todo sempre. É o juízo final, né? Então vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, da presença dele fugiu a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Aqui acontece o julgamento, né? No final de tudo. Então, após o milênio, haverá o julgamento, né? De todas as pessoas. Aí Jesus vai ressuscitar até mesmo os ímpios, os que morreram, para o julgamento final. E aqueles que não foram achados escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo e serão destruídos para todo sempre. Né? Somente os justos reinarão e estarão com o Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar o hino 62 do nosso cenário, para nós finalizarmos com os irmãos. É o hino A Promessa, o título desse hino. Né? Foi um hino muito maravilhoso que vai nos falar sobre este grande dia. O hino 62 do nosso cenário, A Promessa. Jesus subiu, o mar deixou, a promessa que ia voltar, para buscar um povo escolhido, para com ele em Sião e morar. Profecias estão se cumprindo, tudo mostra que Cristo já vem. Para habitar em Jerusalém, adiante vindo sobre as nuvens, para habitar em Jerusalém. Breve cantaremos a vitória, pois o tempo consumado está. Só resta para se cumprir agora o
Messias em sua glória voltar. Os jornais estão anunciando que Israel já preparado está para o combate final da história. Nosso reino já vai começar para o combate final da história. Nosso reino já vai começar. Estações do tempo determinam que é hora o Messias já vem. Te prepara, pois há tempo ainda de partir para Jerusalém. Haverá um novo tempo de vida, um milênio iremos passar, e a paz que tanto anunciamos, esta terra irá contemplar. E a paz que tanto anunciamos, essa terra irá contemplar. Então, meus amados irmãos, chegará o tempo em que tudo aquilo que nós falamos se tornará realidade. Para o reino milenar messiânico, que possamos estar preparados para entrar nesse reino. É necessário termos uma vida de comunhão com Deus, é necessário renunciarmos ao mundo e tudo aquilo que nos afasta de Deus, para que nos seja dado o direito de entrar na cidade pelas portas. Eu quero fazer uma oração e quero orar também para aquelas pessoas, fazer um apelo, para aquelas pessoas que, porventura, sentiram o desejo de estar nesse reino, que Deus possa lhes conceder a graça e a misericórdia e nos sustente, cada um de nós, amados, para estarmos firmes na presença do Senhor. Que nenhum de nós venhamos ficar pelo meio do caminho, que possamos fazer a vontade de nosso Deus até o fim, porque no final desta caminhada que está a nossa vitória. Que possamos dizer com o apóstolo Paulo: completei a carreira, mas guardei a fé. Já agora a coroa da justiça, da vida, está guardada não somente a mim, mas a todos quantos amam a vida do Senhor. Amém? Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Se nós quiserem ficar de joelho, pode ficar, quem quiser ficar em pé. Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Maravilhoso Deus, santo e eterno Pai que está nos céus. Te louvo, te exalto, Senhor, por esta promessa de que o Senhor há de trazer um reino de paz sobre esta terra, Senhor. Já te peço, Pai, venha de nós o teu reino, Senhor. Que seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como é feita no céu. Que um dia nós possamos, ó Pai, usufruir de todas as bênçãos que o Senhor tem prometido a cada um de nós. Te peço, Pai, nos sustente em tuas mãos, Senhor. Deus amado, aumenta a nossa fé. Coloca no nosso coração o desejo de sempre estarmos te servindo, Senhor. Deus de misericórdia, nos prepara para este grande dia, meu Deus. Se nós estivermos com vida, mas que o Senhor nos faça digno, Pai, de ressurgirmos dentre os mortos e estarmos com o Senhor para todo sempre. Pai de misericórdia, olha por esta pessoa, Senhor. Quem sabe está tomando essa decisão e quer fazer parte desta promessa, Senhor. Fazer parte do teu povo. Ajuda esta pessoa a encontrar o caminho certo para te servir, Senhor. Abençoa todas as vidas, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que a tua graça e a tua misericórdia esteja conosco, Pai, todos os dias de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, para todo sempre.